Vamos mergulhar num assunto que é pura prática. Uma habilidade técnica fundamental para quem trabalha com imagem. Como dominar o raio-x de tórax e, mais importante, como fugir dos erros que mais se repetem no dia a dia. Olha, o raio-x de tórax não tem para ninguém. É de longe o exame de imagem mais pedido no mundo inteiro. Funciona quase sempre como a porta de entrada para um monte de investigações clínicas. Só que aí é que vem o paradoxo. Apesar de ser tão comum, tão rotineiro, ele também é o campeão em repetições por falha técnica. E o que isso quer dizer na prática? Mais custo, mais radiação desnecessária para o paciente e, claro, atraso no que mais importa, o diagnóstico. Beleza, então. Vamos direto ao ponto. Os 2 primeiros erros são cruciais e têm tudo a ver com a preparação e a colaboração do paciente. São aqueles detalhes que, se a gente deixar passar, o resultado final pode ser comprometido. Primeiro de tudo, a rotação. Parece besteira, mas um paciente um pouquinho só que seja gerado já bagunça toda a anatomia do mediastino, onde ficam o coração e os grandes vasos. E o perigo real disso é que pode enganar feio quem está analisando a imagem, simulando doenças que não existem ou escondendo outras que estão lá. Mas para resolver isso, é um checklist simples, de 3 passos, que não tem erro. Primeiro, garantir que o paciente está olhando retinho para frente. Segundo, e aqui está o pulo do gato, as clavículas. Elas precisam estar simétricas, com a mesmíssima distância da coluna. E terceiro, aquele ajuste final nos ombros antes do clique. É isso. 3 passos para evitar um erro grave. Agora, o segundo erro, a inspiração ruim. Sabe quando o paciente não enche bem o pulmão de ar? Na imagem, o pulmão fica menor, mais branco, mais denso. E o resultado? Isso pode imitar um monte de coisa, tipo pneumonia, atelectasia, ou seja, pode levar a uma interpretação completamente equivocada. Para não cair nessa, a instrução tem que ser clara e direta. Puxe o ar bem fundo e segure. O disparo do raio-x tem que acontecer exatamente no auge dessa inspiração. Ah, e uma dica para pacientes acamados, que têm mais dificuldade, o negócio é ficar de olho no movimento do tórax. Viu que expandiu ao máximo? É a hora certa. Ok, saindo um pouco da parte do paciente e entrando na parte puramente técnica, na mão de quem opera o equipamento, a penetração do raio-x. Acertar isso aqui é a base para ter uma imagem de qualidade. Aqui existem 2 caminhos, e os 2 são ruins. De um lado, a subpenetração, que gera aquela imagem toda branca, lavada. A gente simplesmente não consegue ver os detalhes atrás do coração. Do outro lado, a sobrepenetração, que deixa a imagem escura demais, queimada e acaba apagando estruturas importantes. O ajuste dos fatores técnicos, como o KVP e o MAs, tem que ser pensado para o biotipo de cada paciente. Mas tem um teste visual que não falha, é o tira-teima. É preciso conseguir ver o contorno das vértebras da coluna ali através da sombra do coração. Se não dá para ver, a técnica está incorreta. Simples assim. Vamos seguir para 2 erros bem clássicos que têm a ver com o posicionamento de estruturas e com os limites da imagem, o enquadramento. São detalhes que podem, sozinhos, invalidar um exame inteiro. Esse aqui é aquele erro típico de iniciante, mas que, olha, acontece bastante. As escápulas ficam sobrepostas aos pulmões, criando uma opacidade, uma mancha que pode mascarar uma lesão real ou, pior ainda, ser confundida com uma. A análise da parte de cima dos pulmões fica especialmente comprometida. A manobra para resolver isso é muito simples e funciona sempre. É só pedir ao paciente, coloque as mãos na cintura. E em seguida, agora, traga os cotovelos aqui para frente. Pronto. Esse movimento joga as escápulas para os lados, tirando elas completamente do campo de visão dos pulmões. O quinto erro é o que a gente chama de cortar a imagem, cortar os ápices pulmonares lá em cima ou os seios costofrênicos lá embaixo. Isso simplesmente não pode acontecer. Do ponto de vista diagnóstico, uma imagem incompleta não tem valor porque patologias importantes podem estar justamente naquele pedacinho que ficou de fora. A prevenção aqui passa por um checklist rigoroso antes do disparo, checar o alinhamento vertical do equipamento, ajustar a colimação com precisão e, acima de tudo, ter como prioridade máxima garantir que os ápices e os seios costofrênicos estejam inteirinhos dentro do campo da imagem. Estamos chegando na reta final com os 2 últimos erros da nossa lista. Um fala sobre interferências externas que podem arruinar a imagem e o outro é sobre o foco preciso do feixe de radiação. Pensa rápido. O que é que pode simplesmente detonar um exame tecnicamente perfeito, mesmo que todos os outros 6 pontos tenham sido seguidos à risca? A resposta? Coisas do dia a dia, artefatos.
um colar no pescoço do paciente, um simples grampo de cabelo que não foi tirado, até mesmo o cabo de um monitor cardíaco posicionado sobre o tórax. Tudo isso cria imagens fantasmas que destroem a validade do exame. E aqui está o ponto mais sério sobre os artefatos. Eles forçam a repetição do exame. Isso não é só a perda de tempo e de recursos, mas o mais importante, expõe o paciente a uma dose desnecessária de radiação. É uma falha com consequência direta para a segurança de quem está ali. A única solução é a prevenção meticulosa. É preciso criar o hábito de verificar o paciente da cabeça aos pés, remover todos os objetos metálicos ou densos, prender cabelos longos de forma adequada e organizar fios e tubos para que não fiquem na área de interesse. E para fechar, o 7º erro, a centralização. Um raio central mal posicionado pode distorcer ou ampliar estruturas como o coração e os grandes vasos. Além disso, a densidade da imagem se torna desigual, o que compromete a análise comparativa entre os dois lados do tórax. A regra de ouro aqui, o marco anatômico para acertar sempre, é centralizar o raio no nível da vértebra torácica T7, que corresponde ao ângulo inferior da escápula. Junto com isso, é fundamental manter a distância foco-filme padrão e evitar qualquer angulação do tubo, a menos que seja clinicamente indicada por um motivo muito específico. Então, quando se domina esses 7 pontos, o que se alcança vai muito além de uma boa imagem. O que se alcança é um padrão de excelência profissional que impacta diretamente o cuidado com o paciente. Vamos só recapitular para fixar bem. Os 7 pontos-chave são rotação, inspiração, penetração, escápulas, campo incompleto, artefatos e centralização. Dominar esses 7 pontos eleva imediatamente a qualidade técnica a um outro patamar, muito acima da média. E para finalizar, fica uma reflexão que resume o espírito desta área. A radiologia não perdoa os indecisos e mornos. A busca contínua por aprimoramento técnico não é apenas um diferencial, é uma obrigação profissional que define quem realmente se destaca nesse campo. Para quem decidiu agir, o próximo passo está bem aqui. Para ajudar nessa caminhada, na descrição estão os links para cursos de materiais bem completos, que já foram validados por centenas de alunos e desenvolvidos por um profissional com mais de 14 anos de campo. Pense nisso como um mapa para quem quer se destacar. Dá uma olhada nos links, se inscreva para não perder as próximas análises e comece hoje mesmo a construir essa credibilidade. A gente se vê na próxima.